Oi! Bom dia! Nossa, descabelada. Vamos esperar a Carol. Carol, tô te convidando. Ah! Oi, Deu certo! era aí que tem que posicionar esse negócio. Me escuta? Escuto, Eu mas não te você vai. escuto. Você não me escuta? Agora eu escuto. Pus no Ah, tá, máximo aqui. tá. Olha o Nelson, do Clube de Negócios. Oi, Nelson. Tudo bom? A gente vai esperar um pouquinho o pessoal chegar. Carol, enquanto isso, tem uma flechinha aqui embaixo. Parece um aviãozinho, tá vendo? É. Você, o Nelson também, que quiser compartilhar o vídeo, você pode compartilhar para os teus contatos no Instagram que você está ao vivo agora. Se quiser fazer Tá. isso. Cláudio está aí. É o Cláudio, Carol? É. É. Então, começando em 2 minutos. Tô convidando aqui também. Pronto. Oi, Rê! A Rê tá aí também, Carol, do clube. Oh, que linda! Bom, então vamos começar. Então, Carol, tá acordada? Tô bem acordada. Então, pessoal, a Carol, ela é minha parceira, amiga, a gente tenta fazer um monte de coisa junto, né, Carol? E aí eu convidei a Carol, porque eu acho que é importante, assim, as conversas que a gente vem tendo aí de mudança, de transformação, de se reinventar, eu achei legal trazer uma profissional dessa área. A Carol trabalha com marketing dela, vai se apresentar rapidinho aí, tá, Carol? Para a gente poder conversar sobre isso. Fale aí o que eu não falei, Carol. Eu trabalho com marketing ajudando as empresas a se reposicionar e entenderem o que elas têm que fazer para a coisa funcionar, né? Marketing é um tema amplo, a maioria acha que sabe e se embanana na hora de fazer, porque tem um monte de coisa por trás, ele é dividido em milhares de áreas, temas, enfim. A gente vê um pedacinho, né? Você vê a propaganda, você vê coisas que às vezes você acha que são marketing, mas é muito maior do que isso. E aí, num período como esse que a gente está passando, ele é super importante, né? Porque tá todo mundo sofrendo e todo mundo sem saber muito bem o que fazer. E aí o marketing pode ajudar, porque ele dá uma visão muito legal do cliente, né? Que é Uhum. quem compra nossos produtos e serviços e quem é quem mantém a nossa empresa. E o cliente meio que sumiu, né? Para várias pessoas, ele sumiu. É, E aí as pessoas não estão sabendo o que fazer. Então, o meu trabalho é esse, é tentar entender o negócio da pessoa, né? E entender onde que ela está situada, o que que ela tem que fazer e como que ela pode passar da melhor forma possível por esse momento que a gente está vivendo hoje ou sempre, né? Porque essa crise, acho que tem um tamanho sem precedentes, mas a gente vira e mexe e passa por momentos de revisão para entender o que está acontecendo, assim, o mercado, o cliente muda, né? O perfil vai mudando de compra, está sempre mudando. A gente não é raro hoje você ver empresas com mais de 100 anos
que não tenham se reinventado completamente com o tempo, ou que não tenham se atualizado, porque o cliente vai mudando. E aí, essa é a função do marketing, entender o que é importante para o cliente e como que a gente atende esse cliente. Não só o cliente, né, Carol? A gente vai mudando também, né? Tanto eu quanto Sim, você já passamos por várias mudanças, né? Eu acho que estamos em outra agora. E, e a gente tem que entender esse cenário, né? Não só do cliente, mas se o que eu estou fazendo agora serve para mim como servia antes, né? E as sim. pessoas, a gente vem conversando aqui. Agora, oi, Tiago! Legal, Tiago também, pessoal do Clube de Negócio aparecendo. Então, trazendo só um pouco que eu venho falando nas lives, depois a gente puxa mais para o marketing, a importância de você entender o seu momento atual, né? De você ver o que faz sentido para você, que às vezes pode não fazer mais, e tá tudo bem. A gente vem de uma cultura, de uma criação, que nós tínhamos que escolher uma coisa e fazer aquilo para a vida inteira, né? E hoje Sim. não é assim, né? Não pode ser assim no mundo que a gente está. Primeiro que você vai desperdiçar todos os talentos que você tem aí, né? E fazer uma coisa só a vida inteira. E a gente tem que se reinventar e encarar esses momentos de crise como momentos de oportunidade mesmo, né? Como falam, para a gente enxergar de novo, né? Olhar para dentro e olhar para fora, ver o que está fazendo sentido aqui, o que não está, o que eu posso jogar fora, como que eu posso me adaptar ou me transformar completamente, né? A Ana também, oi Ana. E aí falando um pouco assim da tua área, Carol, como que você tem visto as empresas? Como que você tem visto as empresas se movimentarem nesse sentido ou está todo mundo meio parado esperando a coisa passar? Tem os dois, né? Teve gente que foi super rápido e entendeu que o negócio vai demorar, e normalmente essas pessoas são as pessoas que estão que tem uma reserva menor, então, quando entendeu que a situação ia ficar feia, né, e que precisava fazer alguma coisa, porque a reserva é pequena, você não pode ficar muito tempo sem receber, já começaram a pensar, e muitas pessoas, a grande maioria, paralisou, né, fica esperando a coisa passar e esse momento voltar a ser o que era antes. E o que a gente tem Uhum. falado, e você junto, né, que não vai voltar a ser o que era antes. A crise vai, porque essa crise é uma crise que está afetando o comportamento das pessoas num grau que não vai voltar, né? Assim, tem algumas coisas que são boas de comodismo, de você ter um serviço, uma entrega, uma coisa mais fácil de você viver, né? Tem gente que nunca tinha usado aplicativo e usa aplicativo hoje e fala, nossa, por que vai nunca mais usar aplicativo? Não vai deixar de usar o aplicativo, né? Talvez não use tanto como está usando agora, mas vai continuar usando o aplicativo e vai continuar tendo essa comodidade de receber em casa e não ter que sair, fazer algumas coisas na rua, né? Não porque não quer sair, mas vai sair porque quer sair, não porque precisa sair, né? Então, assim, tem empresas paralisadas, esperando passar, e tem pessoas tentando entender onde estão pisando e já remodelando para não perder fôlego e para reagir. O que a gente tem visto e o que a gente fala muito nessa crise é que o quanto antes você ajustar o comportamento, entender, e entender aqui é uma coisa relativa, porque a gente sabe que não tem como saber todos os impactos do que isso vai gerar, antes você começa realmente a se relacionar com seus clientes e até assim, repensar, o que você falou do repensar. Às vezes eu estou numa empresa que eu não gosto e que eu sempre sonhei em abrir um negócio meu, e esse pode ser o momento de você falar, opa, eu não quero aquilo mais, e eu vou começar a trabalhar no meu plano, que o Reinaldo até colocou ali a palavra, gosto, Reinaldo, remodelar, né? Vou remodelar minha vida, vou repensar o que eu quero e vou transformar ela numa coisa diferente, que às vezes eu sempre quis, mas por inércia fiquei ali parado, né? Ou eu tenho uma empresa e não estou satisfeito, ela não está me rendendo o que ela deveria, é a hora de parar e pensar o que você quer de verdade e começar a olhar o horizonte e achar outros caminhos, né? Porque não vai ser como era antes, não vai acabar amanhã e todo mundo volta para a rua e continua como se nada tivesse acontecido. Não vai acontecer isso. É.
E eu acho que é bem importante, assim, a gente falar sobre o pequeno e médio, né? Porque as empresas grandes, elas já têm a sua estrutura, a sua equipe para lidar com isso, os seus planos, muitas também estão quebrando, né? Mas o pequeno e o médio, e eu queria falar em relação a mindset, que na verdade é o nosso padrão mental. Então, eu queria trazer isso, porque eu acho que é super importante para esse momento a gente abrir a cabeça, ser flexível a novas ideias, quebrar um pouco os nossos padrões, né? Mesmo que você faça um trabalho que esteja te rendendo, pode ser que depois da crise outras pessoas avancem, né, na tua frente, se você estiver fazendo a mesma coisa sempre. Então, essa coisa de ser flexível, né? De olhar, ó, opa, isso que você falou, né? Não vai ser como antes. E eu preciso flexibilizar. E não é uma questão de entrar em desespero, mas é uma questão de abrir, de olhar o que o mercado está fazendo, o que é possível fazer, o que eu gosto, né? Entrar nessa coisa do que tem a ver comigo, né? Acho que é importante essa oportunidade, a gente nunca tem de parar, né? O tempo está sempre correndo, a gente nunca tem tempo, e agora que a gente tem tempo, acho que é um momento de olhar, falar assim, opa, né? Eu tenho tempo para mexer naquele projeto lá que estava arquivado, que eu queria há muito tempo fazer. Mas a questão é essa mesmo. Acho que o X da questão, tá, todo mundo pode fazer o movimento que quiser para onde quiser, desde que esteja aberto, né? Desde que esteja flexível, aberto a novas ideias, aberto a novas formas. Eu tenho visto muita gente resistente ainda à questão do Sim. online, né? Principalmente na minha área, que é treinamento, e daí as pessoas, mas tem que ser presencial, porque tem a Ana até passou por isso, né, Ana? E eu também, porque eu gosto do presencial, de fazer umas coisas diferentes dos treinamentos, de repente me vi no online. E aí comecei a pensar como que eu posso fazer do online algo também significativo e com poder de transformação para as pessoas, né? E trabalhar com o que temos, mas tentando abrir esse olhar, né? Vou ver aqui que a Ana falou. O mais interessante é o quê? É observar como muitas empresas e pessoas já estão se remodelando, fabricando produtos. Ela está falando inteligência relacional lá dela. Eu Mas é isso. tô com um problema, assim, uma resistência, aqui eu falando em flexibilidade, né? Mas eu tô com uma resistência de usar meu óculos, sabe? Ao vivo. Então tem coisa que eu tenho que dar uma espremida no olho aqui para ler, mas estou conseguindo. Ó, minha Então, mas mãe! essa coisa da gente sair do flexibilizar é difícil, né? Porque é muito mais fácil seguir no padrão que a gente já está fazendo. Você não exige muito menos esforço, né? Físico, psicológico, enfim. Por isso, no começo da crise, tanta gente ficou em casa teoricamente trabalhando ou teoricamente de folga, mas ninguém produziu muita coisa, né? É um ciclo normal, porque as pessoas têm essa resistência a mudança. De novo, todo mundo gostaria que as coisas voltassem a ser como antes, né? Você falou da grande empresa, a grande empresa realmente tem um fôlego maior e tem estratégias que são mais visíveis e mais fáceis, né? Muitas demitiram, algumas estão tentando não demitir, mas o pequeno e o médio não tem esse colchão normalmente, né? Normalmente o dinheiro que está ali é o dinheiro da família, que está girando junto com o negócio. E se o negócio parar, fica difícil de você continuar. E aí você trava, né? Não acha alternativa. E por que é isso? Se a gente fizer sempre... tem até frase, né? Time que está ganhando, a gente não mexe. Tem que mexer. E esse mindset novo de empreendedor vem com as startups, não é de agora, né? De que você tem que mexer cada vez mais e mais rápido. A tecnologia está mudando as coisas muito rápido. Se a gente não se adaptar e não criar uma nova realidade, o tempo inteiro, com crise ou sem crise, vai dar errado, né? Mas é isso, as pessoas pensam numa estratégia e eu brinco muito, eu trabalho com planejamento. Quando a gente começou a falar de planejamento, era planejamento para 5, 10 anos. 5, 10 anos hoje é uma eternidade. Com esse vírus, então, a gente estava falando de 1 a 3 até pouco tempo atrás. Gente, daqui a 1 ano 20 dias é outra agora. realidade completamente diferente, né? Então, é um planejamento que tem que ser ajustado e revisto e readequado
a cada 3 meses no máximo, né? E a gente está numa situação agora que é isso, vai ter que parar e usar a criatividade e fazer de um jeito diferente para que as coisas funcionem. Como é que você mantém relacionamento com o cliente que está em casa, com medo, inseguro, sem saber o que vai acontecer, sem saber se vai perder o emprego, sem saber se vai botar o pé para fora da rua e pegar o vírus, porque ninguém sabe direito como transmite, ninguém sabe direito o que você faz para evitar. Então tá todo mundo com medo. O que você faz para passar segurança para esse cliente, para que ele saia de casa e consuma? E para você também, né? Porque eu tenho loja, além de tudo, né? Como é que a pessoa entra na minha loja e se sente segura? E eu me sinto segura de que eu não estou passando nada para ela e de que não vou ter, né? Não vou atrapalhar, enfim. É um outro formato de funcionamento, de cabeça e de operação. E, de novo, quando eu vou acabar, e a gente não sabe quando vai acabar, né? Não volta ao normal, então tem que ter um formato novo e vai ter que mudar. Daqui 2 meses vai ser outra coisa que vai ter que fazer, daqui 3, outra, vai ter que ir ajustando a situação até funcionar, né? Até a coisa dar Estou certo. com um ponto aqui. Gente, está travando para vocês, porque a voz da Carol uma hora ficou meio travada, daí avise, que a gente não consegue ver. Você tocou num ponto que eu acho super importante, que eu acho que o momento, às vezes você, talvez seja esse momento de geração de ideias mesmo, né? Talvez não seja o momento de você trabalhar no seu fluxo de caixa, né? Pensar em lucro, pensar em como vai ganhar dinheiro agora, né? Às vezes pode ser que não consiga uma estratégia. E eu acho que importante nesse momento, Carol, é esse relacionamento com o cliente que você falou, né? Manter o cliente seguro, manter o cliente perto, fazer ações que o cliente te admire e queira, né? Porque as pessoas compram pela imagem. Ontem até eu estava vendo lançaram num grupo lá que você também tá, lá do Business Sessions, uma propaganda da Hering, que foi um spam, né? Que a Hering está mandando para vários telefones, dizendo para ajudar na comissão dos vendedores, e com esse voucher você ganha tantos por cento. Aí estamos falando desse spam, né? De ficar mandando se as pessoas quererem ser invasivo, daí todo mundo, quando eu recebo isso, eu deleto. A gente até estava conversando ontem também, né? De Sim, algumas mensagens que a gente vem recebendo e tal. Então as pessoas entram num desespero que começam a ser invasivas, né? Começam a mandar, e propaganda, 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 achando que dessa forma elas estão aparecendo mais para o cliente, quando na verdade elas estão contribuindo para acabar com a imagem delas para o cliente, né? Porque o exato. cliente não gosta dessa invasão. Então a gente tem que tomar cuidado da quantidade, né, do volume de propaganda que a gente faz, né? E do volume de Sim, conteúdo que você entrega. Que o mais importante agora é isso, é você entregar um conteúdo relevante para você cliente perto, né? Você fazer sim promoções, mas cuidar com esse excesso, né? No desespero a gente acaba enchendo todo mundo de informação. Bom, olha eu é, falando de excesso todo dia às 8h30 da manhã, né? Mas eu tô aqui. Quem vem assistir, tá, vem. deu uma travada. Não O tô Oliveto invadindo falou ontem, eu concordo, falando de que agora é hora da gente prestar serviço, da gente não é hora de vender, né? Não, não é hora de tentar. Eu entendo que a gente precisa ganhar dinheiro, todo mundo precisa, né? A gente não, todo mundo, a nossa vida, ela precisa do dinheiro para girar. Mas nesse momento específico, não é hora de tentar vender da forma tradicional, o goela abaixo, ou vou me aproveitar do cliente, que é o que as pessoas pensam normalmente, né? E o Cláudio Diogo não está aí nos assistindo, mas concordaria, né? É hora de prestar serviço. Saiu uma pesquisa da Edelman na Exame falando sobre o coronavírus, sobre esse momento, e eles estavam dizendo que 68% dos consumidores estão recorrendo a marcas que eles confiam, né? E claro que quando você fala isso, as pessoas estão falando de marcas grandes, consolidadas, mas isso serve igual para o pequeno negócio que está no bairro, que ajuda, que está ali interagindo, né? E 46% falam que começaram a consumir novas marcas nesse momento, para tentar, por conta de ações que elas fizeram nesse momento da crise, que eles acharam que foram inovadoras ou que foram
respeitaram o outro, que tiveram essa questão da resposta à pandemia de uma forma legal e diferente, que não foi a forma, vou fechar, vou mandar embora e vou salvar o meu negócio, né? Olhando o outro, tendo empatia pelo que está acontecendo. Então, quando você fala isso, e aí eles fazem uma análise de potencial de compra futura, né? Quem tem vontade ou quem diz que gostaria de comprar no futuro dessas marcas. E 76% falam que as empresas que estão investindo agora, mas investindo de uma forma com qualidade no relacionamento, passando informação, orientando o cliente, apoiando o cliente, são as empresas de quem eles querem comprar no futuro. Então tem uma super oportunidade que não é agora necessariamente, mas que gera uma solidez e uma oportunidade futura, e não é longo prazo, né? Porque, de novo, longo prazo hoje é muito curto comparado com o que a gente vinha falando, né? De ter um posicionamento legal e sair melhor da crise. Né? Então, se a gente encarar a crise como uma oportunidade de investir e se solidificar agora, né, ter ações sólidas, você sai melhor. O problema são, de novo, né, você não rejeitar a crise, negar, como diz a Ana Artigas ali no chat, não querer fazer as coisas, ficar na mesma, fazendo como se nada tivesse acontecendo, né? E aí você tem um problema financeiro e é um problema de imagem futura e de solidez de empresa. Então, tem que fazer alguma coisa, mas tem que fazer alguma coisa entendendo que a gente está num momento delicado. E, de novo, eu sei que para alguns é mais difícil de passar esse momento tranquilo, porque está todo mundo... né? As empresas também são pessoas e elas também estão passando por um momento difícil, né? Seus funcionários, né? As minhas funcionárias estão em casa, estão assistindo a gente, mas estão em casa. Você muda todo o formato de trabalho, de comunicação, enfim, né? Mas tem que entender que para elas o melhor é agora ficar em casa, até por uma questão psicológica. Se elas tivessem que vir para o trabalho todo dia sabendo se elas estão pegando ônibus e pegando vírus e passando para a família, como é que trabalha? Né? Não produz legal. E eu acho que é uma oportunidade também, isso a gente sempre fala no Clube de Negócios, né, Carol, para quem está aí, de ser contribuição, né? A gente tem visto um movimento mundial aí de pessoas se doando, né, para poder ajudar, e eu acho que isso também contribui com a imagem da empresa, e isso contribui para a felicidade também, porque você ajudar o outro é uma das formas de ser feliz, de ser mais feliz. E aí, assim, para quem não entende muito, tem muitas pessoas que vêm e que me perguntam, mas você está fazendo de graça de novo? Você não está ganhando dinheiro com isso, né? E a gente ouve, assim, algumas cabecinhas, enxerga, né? Algumas pessoas, algumas cabecinhas pensando assim. Eu falo cabecinha, gente, porque, sinceramente, é a cabecinha quando a gente pensa assim. A gente precisa entender que, até a Ana falou aqui, falou bem, que o negócio ele se faz com um vínculo, né? Ele se faz com você se importando com o outro. E isso não é só estratégico, né? Tem que vir de você. Não adianta, agora eu vou dar uma ajudinha aqui para conseguir lá na frente, porque às vezes você não consegue, né? É uma coisa assim meio... E fica interesseiro, né? Fica interesseiro. As pessoas percebem isso. E a gente percebe, né? Tem muitas coisas, muitas iniciativas assim que eu participo, que são gratuitas e que às vezes a pessoa vem com toda ajuda e tal, e daí chega um momento que ela some, e daí você percebe que a oportunidade passou, ela viu que não conseguiu nada com isso, para ela não é mais interessante, né? E essa manutenção desse vínculo com as pessoas, esse apoio que você dá assim, nesse momento, assim, agora eu quero falar não só do que você pode ganhar fazendo isso, mas também do que você pode doar, né? Nesse momento tem muita gente precisando de tudo. E às vezes a gente pensa que não sabe nada. Eu não, o que eu posso fazer? Eu não sei nada que eu possa contribuir, né? Você vê, você está aqui comigo contribuindo. E o teu negócio é marketing, mas falar sobre isso você já está ajudando outras pessoas, né? Então, cada um de nós tem alguma coisa que pode contribuir, mesmo que você trabalhe no varejo, né, vendendo algum tipo de produto, assim, que não seja... Você tem um conhecimento que você pode contribuir, que você pode colocar, e isso tudo... Eu não sei se as pessoas viram, mas a Magazine Luiza abriu o site dela para os pequenos e médios empreendedores. Quem é MEI pode anunciar e colocar o produto para vender no Magazine Luiza.
É uma super oportunidade para quem às vezes não consegue fazer uma loja virtual do zero, e entra numa loja virtual que já tem uma capilaridade, que as pessoas confiam, que está num outro estágio, né? E é de graça. Você entra ali, você anuncia o teu produto e vende no Magazine Luiza. Tem, claro, as regras deles e tudo, mas tem várias iniciativas de pessoas, pequenas e grandes, se ajudando, né? A costureira que começou a fazer a máscara, porque ela viu que barra não ia rolar e que as pessoas estavam procurando máscara de pano, e aí faz a máscara de pano para vender. E tem gente fazendo máscara de pano de graça para doar para quem está trabalhando, para quem precisa sair. Então, tem milhões de ações de pessoas. E aí, de novo, né, não é só o grande que consegue fazer ação. Não é, né, o Boticário faz o álcool e doa lá para o hospital. Não é só o grande que consegue. Os pequenos e os médios também. Nessa pesquisa, elas esperam nesse momento que as empresas ofereçam ou produtos gratuitos ou produtos num preço reduzido, se possível, para que as pessoas consigam passar a crise e consigam enfrentar esse momento, né, que é um momento difícil para todo mundo. O quanto você vai reduzir, se você pode reduzir, é isso. Eu vou fazer uma live e vou falar sobre temas específicos, né, vocês fazendo a parte de atendimento psicológico. Tem um monte de gente trabalhando, não de graça, mas está investindo tempo, vamos falar assim. Não é trabalhar de graça, é investir o seu tempo para ajudar o outro, para que isso volte de uma forma, lá na frente, se voltar. Que a gente não pode fazer esperando que o negócio volte em dinheiro, né? Mas ele volta em contato, em conexão, em apoio, e isso acaba gerando dinheiro, né? Então, acho que essa visão do toma lá da cá, eu fiz aqui, eu vou receber tanto em dinheiro, que a gente fala tanto no clube de negócios que não acontece, né? A gente tem que investir tempo, investir o nosso conhecimento para ajudar os outros e acaba voltando daí em dinheiro, mas às vezes leva mais tempo do que a gente imagina, então não pode esperar necessariamente esse retorno em dinheiro nesse momento. E aí também uma coisa que eu acho que é um movimento bacana de fazer, né, Carol, que também tem a ver com esse posicionamento, é a questão da colaboração, né? De você unir as pessoas, vários, o que eu estou fazendo aqui, mais ou menos, de vem aqui, venha falar sobre você, venha, né, você poder dar a oportunidade também do outro, ter essa visibilidade, né? Apesar de que minha audiência não é enorme, mas tem gente que vem aqui, que vê, e você também fazer iniciativas em conjunto, né? Juntar. A gente é muito pequeno perto dos grandes e nós precisamos nos unir. E aí, ver o que eu posso fazer com você, né? Eu tenho uma ideia, e qual é a ideia que você tem? O que você tem que pode agregar na minha? Às vezes, coisas... Na faculdade, eu lembro que eu fiz, antes da psicologia, eu fui publicitária, tá, gente? Então, na faculdade, tinha uma aula de criatividade que era assim, a gente juntava duas coisas nada a ver, tipo um elefante e uma pasta de dente, e tinha que fazer uma propaganda com os dois elementos, né? E aí, para você treinar a tua criatividade. E é mais ou menos isso que eu estou falando aqui. Você juntar, às vezes, duas coisas que não tem nada a ver e fazer uma coisa brilhante, inédita, diferente, né? Que não tem no mercado e que o mercado está precisando. Então, esse sair da bolha, né? Que é importante, você olhar para o lado, ver o que está acontecendo. Opa, peraí, me interessa pelo que você faça, como que a gente pode juntar aqui os pauzinhos e fazer alguma coisa legal, né? E aí, É o princípio básico da inovação, né? As soluções estão aí. Só que você tem que olhar com outro olho para descobrir a solução. Quando a gente está na nossa bolha, olhando para o nosso próprio umbigo só, olhando, se preocupando só com o nosso negócio, a gente vai ficar rodeando aquele problema, sem sair. Então, precisa ampliar essa visão, né? Mais uma vez a questão do mindset que eu falei, para conseguir enxergar, porque senão você não vai enxergar. E aí a questão de você ajudar o outro, que você está olhando para fora também, você não está só olhando para você. Olhando para fora, você consegue entender a necessidade do outro, né? No caso do seu cliente ou do seu parceiro. E só olhando para dentro, você só vai pensar em como que você vai poder fazer o caixa girar esse mês, como que você vai pagar seus funcionários, vai entrar em desespero, vai ficar ansioso. E tem muita empresa assim.
Eu queria colocar, você falou dessa pesquisa de 94% as pessoas esperam que você dê de graça nesse momento, ou que você diminua preço, né? Sim. A gente vive num momento em que os grandes, muitos grandes não estão colaborando, né? Você vê os Não. mercados, os preços estão abusivos, tá desesperador. E assim, estão se aproveitando mesmo da crise, né? E a gente tinha que ter uma mentalidade diferente, né, Carol? Todo mundo. Olha, não tem dinheiro. O que que acontece normalmente, né? Os clientes vão achar alguém ou algum mercado, ou algum, né? A gente está falando de mercado nesse momento, mas algum negócio, seja da área que for, que não está fazendo isso, e muito provavelmente vão passar a comprar nesse outro lugar e não vão voltar depois da crise para o mercado que abusou, né? Uhum. Porque vão lembrar que nesse momento onde estava todo mundo passando por uma dificuldade, e de novo, essa situação afeta muito mais quem tem menos reserva, né? A gente tá numa situação, eu acho que super privilegiada e não sou rica, mas enfim, acho que tem muita gente que passa por dificuldades maiores do que as nossas, e aí nessa hora, para eles é muito mais pesado, né? Por uma diferença às vezes de R$ 10 no orçamento, para a gente passa, para algumas pessoas não consegue passar, né? É a diferença de você comer aquele produto ou não comer aquele produto. Então, de novo, a coisa do relacionamento, né? O que que eu costumo dizer assim, no mundo ideal, a estratégia a gente devia pensar no formato do cliente. Se eu não precisasse de dinheiro, não estou trabalhando pelo dinheiro, estou trabalhando porque eu gosto. O que que eu faria e como eu faria? Isso é o que você tem que fazer, é se colocar como cliente de novo, né? Se eu cobrasse mais, se alguém cobrasse mais de mim, eu ia gostar? Né? Eu entendo que pode ter custo de cadeia produtiva, tem custo de logística que a gente está aumentando, tem uma série de coisas que estão acontecendo, mas, de novo, né, eu como cliente, acho isso legal? Não. Então eu não posso fazer, porque não vai pegar bem. Né? Uhum. E se der para não fazer, essa vai ser a minha contribuição nesse momento para os meus clientes. E eu vou fidelizar os meus clientes através dessas pequenas ações, que não são coisas absurdas que a gente faz, né? É o delivery da padaria, porque a pessoa precisa comprar o pão e não quer sair de casa, né? Os velhinhos, enfim, às vezes não pode sair de casa. Então, como é que eu faço isso? Ajudo o meu cliente no momento que ele está com dificuldade, de verdade, não é o vou fazer isso porque eu vou ganhar mais dinheiro, não vou quebrar, não. O que que eu preciso fazer para que as pessoas se sintam acolhidas, se sintam melhor nesse momento, né? Acho que é isso. Todo mundo passou por isso na primeira semana, o desespero de como é que eu faço para conseguir as coisas. Teve muita gente que foi super rápida em oferecer num formato que você conseguia as coisas. E aí passou aquela crise de, tá bom, não vou passar de fome, não vou passar fome dentro de casa, não preciso comprar o mercado inteiro, porque eu consigo acesso aos itens que eu preciso. Isso passa uma tranquilidade, uma confiança, e esse é o nosso papel nesse momento, achar formas de fazer as coisas que tranquilizem as pessoas de novo, né? E façam que elas tenham alternativa. E aí elas vão continuar comprando com a gente, né? Nossa, isso é perfeito, isso, né? Porque você toca bem na necessidade do cliente, na dor do cliente que falam tanto, né? A dor do cliente agora é isso, ficar tranquilo, o cliente está desesperado, está ansioso, então é essa tranquilidade, né? De que forma, não é de que forma, a pergunta não é de que forma eu posso criar vínculo com o meu cliente, é de que forma eu posso resolver esse problema, que é deixar ele tranquilo, né? Sim. E esse é o trabalho, mais ou menos, que você faz, né? De Sim. posicionamento, de estratégias. E aí eu queria tocar. Não adianta nada eu De... dizer que eu amo o meu cliente, né? E que eu faço tudo por ele, e na hora da crise cobrar mais caro e dificultar a vida dele, né? As coisas têm que ter sintonia e têm que estar alinhadas. Então, se eu amo realmente o meu cliente e eu quero, né, no caso do mercado que a gente falou, oferecer os produtos que ele precisa para, seja cozinhar em casa, seja viver, enfim. O que que eu faço para que esse cliente possa ou vir na minha loja se ele quiser, ou receber em casa se ele quiser, enfim, né, ou puder, depende da situação, da forma mais tranquila possível, mantendo esse meu posicionamento, esse meu trabalho todo que eu sempre tive. Então, é um aplicativo, gente, às vezes demora para fazer um aplicativo, né? Então, é o WhatsApp, dá para fazer por WhatsApp, dá para fazer por Instagram, dá para fazer, tem milhares de formas que você faz que ajudam, que facilitam, né, e geram um vínculo real. Que não foi o que aconteceu, por exemplo, com a companhia aérea, né, que deixou os clientes em
países mais variados possíveis, o cancelou voo e você não conseguia ligar no call center para conversar com eles, né? Eles saem, por mais que você diga depois que você está indo resgatar as pessoas nos países, que aí é aquela ação marqueteira no sentido ruim, né? Tipo, olha Uhum. que lindo que eu sou, eu estou salvando todo mundo. Não, gente, tem milhares de casos que você largou lá. E todo mundo fala isso, as pessoas não são burras, né? Elas entendem o que está acontecendo. Então a gente tem que tratar as pessoas de novo como a gente gostaria de ser tratado. Aí fica muito mais tranquilo, né? Se você estivesse num país desconhecido e não tivesse como voltar, o que você gostaria que a companhia aérea fizesse? Não é, Uhum. a forma de pensar ajuda para a gente saber a estratégia. De novo, eu brinco, né? Parece super simples, mas é claro que tem um monte de coisa por trás. Tem a logística, tem os funcionários, tem o aeroporto que está fechando, da cidade que não deixa mais entrar, tem um monte de coisa, mas é isso que faz a diferença. Como que a gente lida com essas adversidades e olhando o cliente, né? Não a gente. E aí, as empresas que tiverem essa capacidade melhor de olhar o cliente, se colocar no lugar dele e atender o que ele precisa nesse momento, são as que vão sair melhores dessa crise. E eu acho que é importante a gente tocar num ponto aqui, que é o tempo certo de fazer as coisas. A gente já teve algumas lives, inclusive do Reinaldo que está aí, né? Que a gente tem um tempo de maturação, assim, e viver essa crise, né? Tem várias fases que a gente passa quando tem uma mudança ocorre. E também importância da gente respeitar isso. Também não precisa sair por aí feito louco, fazendo um monte de coisa, porque tem que fazer, porque senão vai ficar para trás, né? Eu acho que é importante também Sim. de parar. Você nunca teve tempo de parar e olhar a tua vida, e de olhar para dentro de você, então vamos parar agora. E agora vamos procurar entender, e esse entendimento às vezes está dentro, não está fora, né? Por mais que você olhe tudo que está acontecendo e queira se encaixar em tudo, às vezes não faz sentido. Então eu entro de novo na questão do sentido e do propósito, né? Que às vezes para encontrar isso, o que, que eu vou fazer, principalmente para o pessoal que está querendo mudar, né, de área, está querendo abrir um negócio, fazer outra coisa, parar um pouco, silenciar, que é o primeiro passo para você conseguir se enxergar, para entender o que está passando dentro de você, para ver o que, que você pode entregar, né? O que, que você tem dentro de você e que faria uma coisa legal no mundo acontecer. Então, a parada pode ser para ajudar nessa parada, né? Porque tem gente que é muito acelerada assim, tipo eu, que eu preciso dar umas paradas de vez em quando, senão eu piro. Tem que fazer uma meditação, um exercício, colocar atividades no seu dia que não tenham a ver com atividades intelectuais, para conseguir desfocar um pouco dessa preocupação, dessa ansiedade, esse estresse aí que você pode estar sentindo, e aí você vai oxigenando o teu cérebro, você vai trabalhando para se acalmar, para baixar um pouco essa ansiedade e para conseguir enxergar com mais clareza. Então, eu indico o mindfulness, né? Que eu e a Carol a gente pratica. E agora eu comecei a praticar todo dia de novo, agora com a crise. Mas assim, qualquer atividade que te desfoque, que de preferência você use teu corpo. E aí você vai conseguir se centrar um pouco mais. Deixa eu ver o que, que o Reinaldo falou aqui. A oferta aí também fica Tá. mais fácil identificar a hierarquia das A questão do equipes. propósito, além de tudo, é muito importante para a empresa, né? A gente fala de propósito pessoal, parece que, e realmente, assim, a gente tem que se conhecer para a questão, para entender o que a gente quer e como que a gente quer. Isso se aplica igualzinho para a empresa, né? E tem que Uhum. voltar lá e entender o que era o propósito da empresa quando criou, né? Ou quando você começou, porque qual era o problema que você resolvia de verdade, né? Se eu abrir a empresa para ganhar lucro e para pagar minhas contas, nesse momento eu estou ferrado. Porque não vai pagar as contas, né? Então, por que de verdade, o que essa minha empresa agrega para as pessoas? E as empresas que agregam para as pessoas estão conseguindo se sair melhor da crise, né? Claro, tem serviços básicos que não tem tudo isso, mas sempre dá para a gente fazer a diferença num grau pequeno. Não precisa ser grande, né? A gente fala de propósito, às vezes as pessoas acham que é uma coisa de empresa grande, bonita, marqueteira. Não é, né? O que eu resolvo na minha vida e na vida dos outros com isso que eu estou fazendo.
E aí, com o propósito, tem a coerência, né? Quando você define um propósito inicial ali na tua empresa, porque você é movido por aquilo, né? A qualquer, o propósito tem a ver com isso que a Carol falou, né? Com a contribuição que eu estou dando para o mundo, né? Que eu estou sendo para o mundo. E com algo que você que te toca, né? Profundamente ali, que te toca o coração. E aí você definindo esse propósito, que normalmente é baseado nos valores, no que você acredita, no que você tem de bom, no que você quer entregar, você precisa ter coerência para entregar esse propósito para que as pessoas entendam e enxerguem você vivendo aquilo, né? Porque tem muitas empresas que definem só no papel, como aquela história da visão, missão, valores, que está estampado na parede e ninguém segue nada, né? Ninguém E sabe. aí as pessoas começam a ver essa incoerência. Falou, peraí, ela fala uma coisa, mas trata mal os funcionários, ou não entrega no prazo, ou não sei o quê, né? E o propósito dela era facilitar a vida das pessoas, por exemplo, ajudar, contribuir com não sei o quê. Tem pesquisas que mostram que nessa crise de confiança, as pessoas procuram empresas autênticas. E autênticas é isso, com propósito, com coerência, fazendo o que elas dizem que elas querem fazer, né? Não Sim, é uma história para boi dormir, uma história criada, é uma coisa real, né? isso. E aí, para finalizar a nossa live, primeiro eu quero saber se alguém tem pergunta ou se a Carol quer falar mais alguma coisa aí, porque tem muita coisa para falar, né, Carol? A gente tem que Tem. selecionar. Então, hoje é uma. Bom, gente, eu vi que entrou bastante gente aqui. Se vocês tiverem pergunta, façam aí. Enquanto vocês não fazem a pergunta, eu vou contar uma novidade para vocês. Posso, Carol? Pode. Então, ó, vou pegar o nosso textinho. Assim como você, nós também estamos nos reinventando. Então, nossa, eu tenho que contar não consigo contar nos dedos as vezes que eu mudei de direção e eu não me arrependo disso, porque todas as experiências que eu tive, eu acho que isso é uma dica aí para quem acha que está pulando de galho em galho, mas uma coisa leva a outra e leva a outra, e você está sempre maduro para a próxima. E aí, esse é o momento, né, que a gente fez tudo isso que a gente falou com vocês, e olhar para o lado, olhar para quem está próximo, e fazia um tempo já que eu, a Carol e o Fernando estávamos pensando em fazer alguma coisa juntos, e aí nós estamos fazendo. Então, a nossa ideia, a gente se uniu em um serviço que é a Restart You, e a nossa ideia é trabalhar com isso que a gente está falando para vocês, ajudar as pessoas a encontrarem o que elas gostam, o que faz sentido para elas para fazerem, né? E como se reinventar no meio dessa crise. E a gente vai começar dessa forma, como a gente falou, entregando conteúdos gratuitos, né? Vamos começar a pegar algumas pessoas para ajudar, né? Que seriam as nossas. Isso é feio falar, né, Carol? Mas é as nossas cobaias. Cobaia? E Mas são aí cobaias do bem, a gente não vai cutucar ninguém, a gente vai ajudar a melhorar o negócio. são cobaias do bem. E a gente pensou justamente nisso, né? Como que a gente pode contribuir, porque às vezes dá uma. Não sei se você tem isso também, Carol, mas você pensa, meu Deus, eu podia te ajudar nisso, né? Eu podia Podia. fazer isso. A gente consegue Não, a enxergar gente é enxerida, né? Eu vivo me metendo no negócio de todo mundo. As pessoas começam a me falar, eu fico dando palpite. Né? Palpiteira a gente é de carteirinha. Mas agora vamos fazer a coisa oficial para que quem precisa de ajuda saiba onde procurar, né? isso. E daí a gente está criando um canal, ainda está cru, né? Agora, a primeira vez que nós estamos falando aqui, que é um canal no Instagram, no Face, no LinkedIn, que é Restart You. Carol, digita aí. Consegue? Não, acho que o teu está pior que o Não, meu, vai né? derrubar o celular. Depois eu mando para todo mundo. E é justamente para ajudar nesse momento de reinvenção. E aí a gente combinou de fazer o seguinte: nós temos 3 vagas para uma mentoria gratuita,
que para servir de case, para a gente ver se a coisa realmente vai funcionar, né, entre nós e com as pessoas, que a gente acredita que sim, que a gente tem uma sintonia grande. Ó, não, Fer, é com U no final. Que eu ponho, vai. Está U. E aí, nós pensamos o seguinte: a gente vai fazer um sorteio. E aí, isso, Restart You. Aí, procurar o Restart You aqui no Instagram. Se vocês quiserem tirar uma fotinho nossa aqui na live, vocês estavam aqui, colocar as hashtags, as menções, né, que é a bolinha lá, e as hashtags Restart You, We Grow e Class Marketing. Aí você vai concorrer a uma mentoria gratuita. Ó, a minha mãe aqui, parabéns, minha mãe nem estava sabendo, Carol. Pois é, mãe, mais uma coisa. Muita coisa, né? Mas acho que era importante nesse momento, porque isso que a gente tem visto é muito amigo, muita gente que paralisou, né? Que não sabe, ligando, querendo trocar ideia, porque às vezes só o fato de você colocar para fora e conversar com alguém, você já se ajuda, né? Porque a pessoa tem ideia. A gente tem uma coisa muito, apesar de ser um lugar, né, um país colaborativo, aberto, as pessoas têm muito medo de que a sua ideia seja roubada ou de que as pessoas né, não colaborem, não ajudem. É o contrário, nessa hora tem que conversar e tem que se ajudar. Então, a colaboração, acho que é super importante para que a gente realmente consiga fazer com que as coisas se remodelem. O Nelson está me perguntando aqui, diz que nesse momento existem inúmeras pessoas fazendo lives. Como que a gente vê e qual a frequência indicada? Nelson, mais do que a live, a frequência indicada, não tem frequência indicada, tem conteúdo indicado, conteúdo relevante. Se o assunto for relevante, as pessoas vão seguir todo dia, se você quiser, né? Eu confesso que quem quiser responder aí no chat, eu adoraria saber qual é o melhor horário. O Instagram tem relatórios, a gente vai colocar isso, se vocês quiserem, a gente coloca lá no site, no nosso Instagram direitinho. Tem horários melhores para publicar no Instagram, tem horários melhores, tem estudos que falam quais são os horários melhores de post, de live, de tudo isso. Só que isso varia de acordo com o negócio, depende muito quem é teu público. De volta, a gente está falando de com quem que eu me comunico. Então, o mais importante do que olhar o relatório e entender quem é, né, o que o Instagram em geral fala, eu preciso entender quem é meu público e o que é relevante para ele. Fazer live sem conteúdo relevante, ninguém segue. Né, entra, sai e acaba não voltando, né? Que é o engajamento que a gente fala. A pessoa engajada é a pessoa que entende que aquilo tem a ver com ela e que vai fazer a diferença. Ela volta mais de uma vez e ela fica com você e você cria um relacionamento. Então, de novo, a gente pode colocar lá depois nos canais, a gente avisa direitinho os canais, pesquisas sobre Instagram e sobre formato de postagem, existem relatórios sobre isso. Mas mais importante do que isso é entender quem é teu público e o que ele espera de você nesse momento, o que ele gostaria de saber de você nesse momento. No caso de vinhos, Nelson, indicação de livros, não posso viajar, mas adoraria viajar. Que horas eu poderia... Quais são os lugares mais... Como é que eu faço esse cara viajar de casa? Né? Enfim... curtir esse momento. Ele falou ali que as lives de vinho são normalmente 19 e 20. De preferência, eu espero acompanhado de vinho, né? Com uma taça de vinho para você poder beber, fazer a degustação em casa. Cadê uma degustação em casa? Todo mundo manda o vinho igual para todo mundo e todo mundo toma na mesma hora com um expert explicando o vinho. Tem milhões de coisas que você pode fazer, né? Mas tem que estudar cada mercado. Por isso que a gente está fazendo esse formato de mentoria, porque não tem receita de bolo. Né? Não tem uma coisa que você vai fazer e que é só aquilo. Tem que estudar direitinho o seu segmento. E eu mesma, né? Eu comecei a fazer todo dia, mas assim, eu quero fazer porque isso é uma das coisas que me energiza no meu dia, né? Então, assim, pensei, puxa, será que está sendo demais, né? Eu estou fazendo todo dia, mas me faz tão bem, agora já virou parte da minha rotina, é tão gostoso ter esse papo assim.
Mas aí eu tentei, semana passada que eu não fiz 2 dias por causa da Páscoa, veio gente me cobrar, vieram me cobrar. Ah, mas tem que fazer todo dia, porque agora acordei e hoje não sabia o que fazer. Então, para mim tá bom e para o público tá bom. E se tiver demais, a pessoa não assiste, né? Não assiste, daí vai assistir lá no YouTube depois, enfim. Mas tem que estar bom para o horário do cliente, para o teu negócio, mas também tem que estar bom para você. Por exemplo, nesse momento aqui com as minhas crianças em casa, de manhã é o horário que meu filho está tendo aula lá no quarto, quietinho, e a minha filha está dormindo. Se eu deixar para fazer à noite, todos os dias, minhas lives viram um caos, né? Então, também o horário é que nem escolher escola para criança. Tem que ser bom para criança, mas tem que ser bom para você também, porque senão, né, isso é um fator que pode te estressar. E aí, bom, tem gente fazendo degustação em grupo online. Eu vi isso, Fer, viu, Nelson? É uma dica, né? Você faz a degustação, você pode sugerir o vinho, né? As pessoas fazem a degustação, batem um papo, não precisa ser necessariamente uma live com conteúdo, mas algo que acolha, né, as pessoas. Os bares estão fazendo, alguns bares aqui de Curitiba estão fazendo lives de shows, né, dos artistas, tem vários artistas também. Sim. Sim, e esses bares, eu vou dizer uma coisa, é bem o que a Carol falou, né? Faça agora, seja bem visto agora, que depois as pessoas vão voltar. Eu tenho certeza que eles vão levantar das cinzas, assim, porque está sendo super legal. Eles estão mantendo não só o show para o cliente, mas mantendo as bandas da casa, né? Que sempre iam, que recebiam Sim. lá, então estão pagando e dando visibilidade para essas bandas. E aí, tipo, o Nelson já fez essas lives com enólogos de degustação. Legal, Nelson. Bom, a gente vai terminar o tempo daqui 5 minutos e o Instagram nos tira do ar. Então, o recadinho é que vocês coloquem aí nas suas redes, se vocês viram, se vocês quiserem também, para concorrer a essa mentoria. Tem outros canais, a gente vai estar começando, então não tem nada, tem só um vídeo que nós fizemos, cada uma da sua casa, né? Ficou bem caseiro, mas tá bonitinho. E aí nós vamos começar a alimentar aí diariamente, semanalmente, ainda não sabemos. Vão seguindo, nos acompanhando, e aí nós vamos dizendo como é que vai ser, tá? E Tem o Carol, link da pesquisa, né, Cíntia? Quem quiser colocar lá também. verdade. Acho que podia compartilhar nas nossas redes sociais atuais, né? Para quem quiser, faz a pesquisa lá. A gente vai fazer quase como um método de inscrição para a gente poder ter uma visão do que são as principais dificuldades e direcionar o conteúdo do que a gente vai publicar nos sites inclusive, até para poder ajudar melhor vocês, né? A gente imagina quais são as principais dificuldades, a gente passa por várias e pelos comentários, de novo, né? Muita gente ligou nesse período para tentar ajudar, mas quem puder pesquisar, respondê-la para a gente, por favor, que daí a gente vai direcionando o conteúdo para vocês. Isso. Gente, valeu, Carol. Valeu, deu certo. Obrigada. Carol estava com medo de não acordar e de como que ela posicionava o celular. Então deu certo as duas coisas. Sim, meu filho fez um apoio de Lego para o celular ficar de pé, ó. E o meu tá agora eu tirei o grampo, agora ele está em cima de um banquinho, não está com tripé. Então é isso, gente, a gente improvisa, né? Valeu mesmo, todo mundo. Beijo. Amanhã a gente tem uma live com o Luiz Charneski, que é de Mindfulness, que eu já falei aqui para vocês. Então, quem quer aprender um pouquinho do Mindfulness e dos benefícios, chega aí. Oi, Débora, acabei de te ver aqui. Andréia, beijo grande, gente. Beijo. Até mais. Valeu, Até. Carol. Tchau, tchau. Tchau.